Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia, igreja. Bom sábado. Ótimo, eu sei que já estão desejosos do almoço, mas espero que ainda tenham energia, que tenham feito um bom almoço e depois de termos estudado revisto a escola sabatina, acredito que há momentos que podem ser efetivamente momentos muito bons para nós esta manhã. Tivemos a oportunidade de ter uma semana de oração, que eu agradeço imenso Deus ter-me dado esta oportunidade para rever amigos nesta igreja e também por os temas que pudemos abordar juntos. Eu gosto sempre de perceber até que ponto é que Deus me realmente, ou melhor, até que ponto é que eu me deixei orar, li ali orar, quando apareceu a coisa e disse, o nosso cérebro é tremendo. Até que ponto é que nós podemos aprender mais acerca de oração durante esta semana? Eu ia pregar aqui como dizem, uma pegadinha, como dizem aqui os nossos irmãos do Brasil, ou uma partida aqui à nossa irmã Graciete, e vou pedir que ela venha aqui à frente, se faz favor. Irmã Graciete, não se importa de vir aqui. A irmã Graciete teve todos os dias, não teve? Foram todos os dias. Teve, não teve? Todos os dias desta semana. Ok, então, irmã Graciete, a intenção que eu acredito que Deus pôs no meu coração durante esta semana para eu pregar estes temas acerca da oração, parece que a oração tem pouca coisa, mas é porque foram coisas que eu fui descobrindo com a ajuda de Deus ao longo da minha vida até este momento, e que ainda terei com certeza mais a aprender, sobre aquilo que significa, o que deve significar e o que eu às vezes tenho que desaprender da oração para aprender o que é realmente a oração. De todos os temas que tratámos durante a semana, houve algum que a irmã Graciete dissesse assim, olha, eu nunca tinha pensado neste aspecto da oração e isto é importante que eu pense. Sim? Então quer dizer... A oração intercessora... Bom dia, igreja, desculpa. A oração intercessora é muito importante e eu aprendi muito mais durante essa semana na oração intercessora, porque eu tive a passar algumas dificuldades no meu serviço. Eu pedi ao pastor, expliquei e oramos. Graças a Deus a situação foi resolvida. Então, quer dizer, eu só quero dizer que não paremos de orar. E pela graça de Deus, eu vivo pela graça de Deus, eu tenho muito a agradecer a esse Deus, porque Ele é um maravilhoso e só mesmo a Ele nós podemos entregar e depositar toda a confiança a Ele. Então, pastor, muito obrigada pelo tema e isso foi uma coisa que, mexeu muito comigo e só me deu mais força de continuar na fé e orar. Este aspecto tem sobretudo a ver com aquela questão, não é? Às vezes nós oramos por aquelas pessoas que estão no nosso coração, não é? Que nós vemos enfrentar dificuldades, mas às vezes precisamos de orar até por aqueles que nos maltratam e perseguem. E a irmã Graciete estava realmente a ter dificuldades com algumas pessoas que estavam a persegui-la, de certa forma, entre aspas, e temos de aprender a orar até por aqueles que nos maltratam e perseguem. Isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu ia pedir, agora esqueci-me do seu nome. Irmã, ajude-me lá. Que eu tive venha aqui. Eu com os nomes sou terrível. Lucília, é isso mesmo. Lu, houve algum aspecto que... A Lu também acho que teve quase todos os dias. Ok, então diga-nos um aspecto que tenha ou reaprendido ou que se tenha feito um clique assim na sua mente em relação à oração.
Todos. Eu amei mesmo de coração todas as noites, mesmo terça, que eu não vi, mas pronto. Era pregações gradativas, então aquilo ficou mesmo na minha memória. Mas é realmente, mesmo um reforço para mim, foi ver que eu tenho que continuar a orar, mesmo que eu esteja desanimada, diante das situações. Porque muitas vezes eu me pego a ficar sós, como foi um dos temas, mas a sós é comigo mesma, sem ter que falar com Deus. Mas dizer para Deus: Senhor, eu estou só, me sentindo só, mas eu sei que o Senhor está aí. E em vários momentos, como o silêncio que eu sempre coloco na minha vida, eu falo assim que Deus silencia, mas nós também temos o nosso silêncio para com Deus. E eu uso esse silêncio meu para com Deus muitas vezes, quando eu estou mesmo desanimada. Mas eu digo que o meu silêncio, Senhor, não é que eu quero o Senhor distante. E eu sou sincera a Deus em dizer: Senhor, eu não quero falar agora. Eu quero me manter um pouco em silêncio. E me mantenho. Depois, gradativamente, de acordo com o desenrolar das coisas, eu volto-me para Deus. E eu não diria que eu tô a colocar um aspecto nesta semana, mas todos foram retirados assim, um pouco. É porque foi algo assim, complementar de cada noite. Não foi algo isolado. Foi tudo. E eu vou aproveitar, não está dentro da pergunta, mas eu vou dizer que durante essa semana eu tive respostas mesmo. Porque eu estive aqui. O pastor viu que a Sara dormia todas as noites. Porque eu vinha da escola dela, eu apanhei sempre no horário das 5h30, 6h, e passava direto para cá. Mas é porque eu disse que eu queria algo dessa semana. Eu queria respostas essa semana. E por mais que eu estivesse cansada, e quando eu chegava à escola da Sara, eu dizia: vou para casa, Sara, vamos para casa, que nós estamos cansados. E a Sara dizia: mãe, eu não vou para casa, eu vou para a igreja. Mas era ela que dormia. Mas quando chegava aqui, lá naquele cantinho lá onde que a Regina está, ela dizia: mãe, eu só preciso esticar as minhas pernas. E dormiu todas as noites. Todas as noites ela dormiu. Mas foi um incentivo também para eu estar aqui. Mas eu dou graças a Deus, eu já agradeci a Deus, porque eu tive respostas durante essa semana que eu estava com agonia no meu coração, mesmo. Mas só era Deus que ia me responder isso, não era ser humano nenhum. Mas eu tive a resposta. Amém. E dou graças a Deus. E tomara que o pastor volte sempre para fazer outra semana. Muito obrigado. Eu gostava de pedir à multimédia se conseguem aceder à mensagem que foi enviada na segunda-feira. Foi-vos enviado um link para o grupo da multimédia na segunda-feira. Será que conseguem aceder a esse link ou não? Porque quando ouvi a irmã falar sobre esta situação, acho que também era importante nós hoje pensarmos sobre ela. Vai ser possível? É? Foi a Patrícia que enviou. Ok. Se estiver depois, digam que antes de vocês porem a correr, eu gostaria de dar uma palavrinha.
É exatamente, é esse mesmo, é esse mesmo. Então, antes de vocês o colocarem, deixem-me dizer-vos uma coisinha. Esta é uma das músicas que mais me falou acerca daquilo que deve ser a oração. É uma música de um cantor argentino, evangélico. Ele tem várias, chama-se Jesus Adriano Romero, não sei quantos aqui conhecem, sim, ok? E ele tem uma sobre a oração. Eu vou traduzir antes de vocês verem, porque assim, quando estiverem a ver, aqueles que não conseguem entender tão bem o espanhol vão conseguir acompanhar. Quando ninguém me vê, na minha intimidade, de onde não posso falar mais do que a verdade, de onde não conta a aparência, de onde fico completamente a descoberto no meu coração, aí sou sincero. Aí a minha aparência de piedade se esvai. Aí a tua graça é o que conta, o teu perdão o que sustenta para estar de pé. E não poderia dar a face se não fosse porque sou revestido pela graça e a justiça do teu amor. Se me vissem tal qual eu sou, descobririam que é Jesus. O que vêem refletido em mim é tão somente a sua luz. Vamos ouvir com atenção. Cuando nadie me ve en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Não há vez nenhuma que eu
que ouça esta música que não fique com os cabelos todos de ponta, como se costuma dizer. Porque ela reflete efetivamente aquilo que a oração deve de ser. Para que não possamos cair numa vida de oração que não esteja preenchida e que não reflita aquilo que Deus quer fazer em cada um de nós pela sua graça, em cada coração. Deus deseja ter connosco um relacionamento para a vida. Só que sabem, alguns relacionamentos não são tão perfeitos quanto seria conveniente serem. E quando nós lemos na palavra de Deus, no capítulo 18 de Lucas, nos versículos 1 a 8, Lucas 18, versículos 1 a 8, Jesus vai contar uma parábola aos seus discípulos, mas esta parábola agora tem a ver connosco. Diz-nos respeito a nós, que estamos neste momento, portanto, a ouvir esta parábola. Ouçamos esta parábola não como uma parábola para os discípulos, mas para nós que estamos a ouvir hoje. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia numa certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Esta parábola é-nos contada para falar sobre o dever. Não anda para trás? Para trás? Ok? Sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. É muito importante nós não desanimarmos no meio das nossas dificuldades. Só que Jesus sabia também que os seus discípulos, e nós hoje aqui, encontramos por vezes uma dificuldade que é o nosso o nosso dever, por vezes, de orar só reagindo a uma necessidade, ou porque estamos doentes, ou porque alguém da nossa família está doente, ou porque perdemos o emprego, ou porque o nosso casamento está a atravessar uma crise. E é muito fácil às vezes nós reagirmos a isso e, portanto, reagimos à necessidade que se apresenta diante de nós. Mas a oração não deve ser como um pozinho de perlim-pim-pim dos mágicos, não é? Para fazer uma determinada magia. A oração não é magia. A oração é relacionamento. É relacionamento.
E por isso mesmo não pode ser vítima do outro fator, que é o formalismo. Porque o formalismo quebra a relação. Sim, estou aqui a ver alguns casais aqui entre nós. A pior coisa que pode acontecer num casamento é o formalismo. Ou seja, quando nós nos habituamos à forma em que o casamento às vezes nos colocou. Quando nós nos adaptamos à forma que o casamento nos adaptou, o casamento perde o interesse. Não há inovação. Não há algo que continue a manter a centelha acesa. E por isso eu acredito que durante esta semana eu senti que Deus nos queria ajudar a conseguirmos dar outra roupagem à oração. Que pudéssemos encontrar na oração não uma forma, mas um conteúdo relacional. Dar uma nova vida à nossa relação. E também dar nova vida aqui ao... Mas que isto às vezes não quer funcionar. Passem lá, se faz favor, se não se importam, porque ele agora vai obedecer. Eu não sei se quantos de vocês já repararam, por exemplo, o que é que acontece num restaurante, se vocês olharem à vossa volta, sobretudo se estão vários casais, não estou a falar de uma família ou assim, mas vários casais sentados à mesa, dependendo da idade. Se são casais assim mais novos, que estão à mesa, o que é que acontece? Eles pegam logo, assim que vem o menu e vem a bebida e vem o prato, eles começam logo a comer. É isso que acontece. Pensem lá um pouquinho, lembrem-se lá. Não é, pois não? Eles falam um com o outro. Até os homens que dizem que não falam porque é do temperamento deles. Quando é lá no início da relação, falam ou não falam? Falam e falam muito. E falam elas, e falam eles, e falam eles, e falam elas. Mas se olharmos para um casal que já tem mais anos de relacionamento, um está a olhar para a televisão, não é? E vai comendo. A outra vai dizendo algumas coisas e sobretudo, o homem vai dizendo Quanto muito o que diz, olha, isto está bom, olha, isto está melhor do que o que tu fazes, não é? Que é para ajudar à festa, não é? Então, o que Deus quer é que nós não percamos na oração aquele primeiro amor, aquela forma de dialogar, de estar com Ele, que inovemos. Meus irmãos, eu não sou exemplo para ninguém. Jesus é o nosso modelo. E, portanto, o que eu estou, como dizia o Jesus Aleandro Romero, estou só a transmitir-vos o que eu disser é somente a luz daquilo que Deus faz refletir através de mim. Mas se há coisa que Deus me ajudou na minha relação com a Ana Isabel, é que eu tenho que inovar. Tenho que constantemente inovar, ser criativo na relação para que ela saiba sempre tão bem, tão bem. E nestes 43 anos, não só, por exemplo, eu não ofereço flores à Ana no dia dos namorados. Ofereço quando ela menos está à espera. Quando ela menos está à espera é quando eu vou-lhe oferecer flores. Convido-a para fazer um passeio quando ela não está à espera de ter esse passeio. Sai de casa e ela faz a mesma coisa. Às vezes vou abrir a mala e está lá um bilhetinho. Amor, vamos estar separados, mas eu estou sempre a pensar em ti, ou coisas assim no género. E isto é que dá vida a um relacionamento. Na oração é a mesma coisa. Se nós caímos no formalismo da oração, é como esses casais, não como os casais que estão no início de uma relação, mas como aqueles casais que então correu-te meio-dia. Então, e olha, e aquele problema que tu tinhas, já passou. Não é? E entramos naquela linguagem dos
monocórdica e acabamos também na nossa relação com Deus rezar em vez de orar. Todos nós temos aquelas regras, não é? Senhor, abençoa estes alimentos para que eles nos façam bem e nos protejam de todo o mal. É a reza adventista, não é? Oh, graças, Senhor, por este sábado maravilhoso que nos estás a dar, mesmo que tivéssemos nos aborrecido com aquele que não tinha saído o fim de semana e está a andar no carro à nossa frente e nos faz chegar atrasados à igreja. Portanto, isto é só rezas. Deus quer que vivemos na oração. Quer que nós avancemos na oração. Alguns dos aspectos que vimos durante esta semana, rapidamente. Não devemos esperar de ter vontade de orar para orar. Se queremos aprender a orar, oremos, mesmo que nos falte vontade. Às vezes, quando mais falta vontade, é quando temos de orar. A nossa irmã Lu falou-nos e disse que aprendeu que às vezes é dizer, olha, hoje não tenho vontade de orar, mas já estamos a orar. Não fiquemos pelo formalismo. Senhor Jesus, obrigado por este dia, quero-te dizer que estou muito cansada. Não. Se é isto que sentimos, falemos esta. Zayer, se a vontade que dá é assim, Senhor, isto é uma droga, Senhor, estas quimios, Senhor, eu não suporto isto. Porquê é que tu achas que o inimigo puseste esta prova sobre mim? Pois digamos isso, é isso que está cá dentro. Deus quer que nós sejamos abertos no nosso coração. Deus quer essa sinceridade. Mas oremos, ainda que seja a dizer assim, Senhor, hoje não tenho vontade de orar, hoje estou aborrecido contigo. Pronto, mas já estamos a orar. E se o fizermos, agora se ficamos no nosso silêncio, se fazemos como aquelas mulheres ou aqueles maridos amuados, que acham que a melhor maneira de resolverem um conflito é não falarem nem abrirem a boca, quando estão a aumentar o conflito, não é? Porque o silêncio também mata. E nós estamos a matar Jesus quando ficamos em silêncio para com Ele. E se estamos a ter dificuldades na nossa oração, ou achamos, como eu dizia no sábado passado, que a nossa oração não passa do teto, então encontremos um parceiro de oração para orar connosco, seja pelo telefone, seja pessoalmente, não importa. Encontremos um parceiro, alguém que nós sabemos que tem uma vida de oração, para orar connosco. Isso vai nos ajudar a desenvolver a nossa experiência de oração. Sabem, quando Pedro desviou o olhar de Jesus e ficou longe de Jesus, o que é que aconteceu? Ele negou 3 vezes. Quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus, podemos fazer coisas que nós nunca pensamos poder fazer. Mas, quando Jesus fixou o olhar em Pedro, e Pedro teve a coragem de olhar Jesus nos olhos, ele olhou aquele olhar e eu acredito que o que Pedro viu no olhar de Jesus foi: Pedro, eu amo-te tanto, eu não te avisei, mas eu amo-te, não te esqueças que eu amo-te. Não deixar de fixar o nosso olhar em Jesus. E depois seguir o exemplo de Jesus em oração. Fazer do exemplo de Jesus a maneira como ele orava e que levou os discípulos a pedirem-lhe: Senhor, ensina-nos a orar. A oração de intercessão de Jesus. Sabem que das orações de Jesus, todas elas, menos uma, ou seja, Jesus, nós temos 4 orações. Daquilo que Jesus orou mesmo, temos 4 orações na Bíblia. Em todos os evangelhos temos 4 orações. Dessas 4, 2 foram formuladas na cruz. E só uma delas poderíamos não considerar uma oração de intercessão.
Lembram-se? Nós temos a oração de Jesus quando está diante de Lázaro, do sepulcro de Lázaro, e o que é que Jesus diz? Senhor, não é que tu não me ouças, mas para que aqueles que estão aqui creiam que tu és Deus. Portanto, é uma oração de intercessão por aqueles, até mesmo, não só em favor de Lázaro, mas em favor dos outros. Não está a pensar em si, não está a pensar, oh Senhor, preciso que tu me ouças. Não, está a pensar naqueles e no resultado que isso dar. Depois outra é a oração de intercessão em si, a maior oração que nós temos da Bíblia de Jesus, que é de João 17, não é? E que não oro só por estes, mas também por nós que estamos aqui hoje na Igreja de Cascais, por aqueles que através deles onde ouvi falar de ti. E depois temos a oração na cruz, também uma oração de intercessão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo na cruz, mesmo no sofrimento, uma oração de intercessão, como dizia a irmã Gracieta há pouco, não é? Mesmo no sofrimento nós temos que aprender a interceder. E depois, a última oração de Jesus, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Talvez esta nós possamos considerar que não é uma oração de intercessão, mas mesmo assim o é. Porque o que é que Jesus está a dizer? Senhor, eu cumpro a missão em favor destas pessoas todas. Eu quero salvar eles todos, por isso entrego o meu espírito, porque a minha vida foi entregue em favor de todos eles. Mas aí já podemos considerar ou não, mas as outras, todas elas foram de intercessão. Portanto, a importância do exemplo de Jesus. E depois tomar tempo para orar. Na nossa agenda encontrarmos o tempo para orar. Eu dizia aos irmãos no culto anterior, eu nunca gosto de pregar o culto da mesma maneira, a pregação da mesma maneira, ainda por cima a equipa de louvor está aqui, que esteve na outra pregação, estar a ouvir a mesma coisa da mesma maneira, acho que Jesus não quer isso, por isso estão-me a deixar conduzir pelo Espírito, ainda que o tema seja o mesmo. Mas eu dizia de manhã que a minha irmã, por eu lhe falar que todos os dias tinha aquele tempo especial de oração e mandava-lhe mensagens aqui há uns anos, mandava-lhe umas mensagens a dizer, olha, mana, estou a orar por ti, estou a orar pela tua família. Ela pediu-me para eu lhe explicar como é que eu orava e disse, olha, o exemplo de Jesus, ter um tempo especial, Jesus sempre tem um tempo especial para orar com o Pai todos os dias. Então ela, como era professora, agora já está reformada, mas como era professora e tinha que se levantar muito cedo para entrar a dar aulas às 8 da manhã, outras vezes às 8h30, ela de manhã não encontrava tempo para orar. Mas, a partir de um determinado momento, isto já lá vão anos, ela marcou na sua agenda, a partir das 9 horas, os amigos, a família, todos sabemos, escusamos de ligar para ela depois das 9 horas, porque ela entre as 9 e as 10, antes de se deitar, ela tem o seu tempo para orar. E ela está a orar. Às vezes ela manda-me uma mensagem a dizer, Daniel, olha, vou ter o meu período de oração, se puderes e tiveres tempo nesta altura, eu gostava que orasses por isto, eu vou estar a orar por este motivo e por aquele. Ela não é adventista, mas ela tem na sua agenda de tal maneira, às vezes ainda melhor do que eu. Ela cumpre aquilo, realmente é a agenda dela e aquilo está na agenda dela. Orar por todos quantos nos seja possível. Por todos quantos nos seja possível. Porque ao orar pelos outros, nós próprios somos os primeiros a ser beneficiados. E depois fazer do sábado um dia especial de oração. Para que o sábado seja um deleite. Irmãos, se nós estamos no sábado e estamos carregados com todos os problemas, com todas as dificuldades que nós tivemos durante a semana, como é que o sábado vai ser um deleite para nós? Como? Eu lembro-me de um sábado em que
isto só deve acontecer lá em minha casa. Aqui com vocês não, mas pronto, mas para servir como exemplo, de certeza que não acontece em casa de mais ninguém. Mas de manhã, ao levantar-me, já não me lembro porquê, e ainda bem, estas coisas é o que a oração também faz, nos esquecer. Eu e a Ana desentendemos-nos de manhã, quando acordámos, ou não sei se foi por alguma coisa que eu fiz, ou por alguma coisa que eu disse, ela fez, não sei que nos desentendemos. E eu peguei no telefone e falei com Deus e disse: Senhor, como é que eu agora vou pregar depois do que aconteceu? Que espírito é que eu tenho de sábado para ir pregar? Liguei para o ancião que estava de serviço e disse: olha, aconteceu aqui um imprevisto e eu hoje não vou poder estar, era eu que tinha a responsabilidade, por favor, consegues assumir? Sim, pastor, esteja tranquilo, isso não estava preparado, mas de certeza que alguma coisa tenho aqui para apresentar à igreja e Deus vai usar. Entretanto, eu não tenho o melhor espírito para orar. Mas, como é costume lá em casa, quando nos desentendemos por alguma coisa, procuramos resolver o assunto de joelhos. Ajoelhámos-nos, orámos, e quando terminámos a oração, o assunto estava resolvido. Não parecia fácil de resolver, mas resolveu-se. Eu já não me lembro o que é que foi, e ainda bem, Deus faz este milagre. Mas a oração resolveu-se, e depois a Ana, quando terminámos, disse assim: então, ainda vais, então já não vais pregar na mesma? E eu disse: não, vamos embora, vamos para a igreja. Então, cheguei à igreja e o ancião, então, pastor, então, e o que é que se passou? Não importa, olha, o que é certo é que já está resolvido, e eu pude vir e preguei, e Deus abençoou-me aquela manhã, porque falou, como sempre falou para os outros, mas falou para mim também. Portanto, muitas vezes é importante fazermos do sábado esse dia, não deixarmos que o inimigo estrague o nosso sábado, orarmos as vezes que forem precisas para que Deus afaste o inimigo e aquilo que Ele está a pôr na nossa cabeça, para nós não vivermos um sábado deleitoso. Às vezes habituamos-nos a vir à igreja o sábado, mas vimos carregados com coisas que nos impedem de viver o sábado como ele devia de ser vivido. Não permitam que isso aconteça. Deixem-me contar-vos um episódio que também contei. Esta experiência é igual, mas como a hora já vai avançada, eu não vou contar esta, vou contar outra. É importante que nós não esqueçamos que mesmo as nossas orações, que não são atendidas aqui, as nossas orações vão com toda a certeza ser atendidas quando Jesus vier. Eu ouvi um ateu dizer o seguinte: isso é muito bonito, dizer que Deus vai cumprir as suas promessas lá à frente. Isso assim, se nós dizemos, isto, um dia Deus vai responder, um dia Deus vai dizer, isso é muito bonito, assim, isso é fácil, porque pode nunca acontecer, e também, se Deus não existe, e se Jesus não vem, portanto, nunca vamos ter a resposta. E um cristão respondeu-lhe e disse-lhe: pois, mas a questão não está nisso. A questão está que se Deus respondeu a todas as outras horas, porque é que Ele não vai responder àquelas? Mesmo que seja quando Ele vier. Não nos esqueçamos das respostas que já tivemos às nossas orações. É quando nós esquecemos. Ellen White diz o seguinte: não temos que temer em relação ao futuro, a menos que esqueçamos a forma maravilhosa como Deus nos conduziu no passado.
Se nós esquecermos como é que Deus já atuou, então nós vamos achar que Deus não nos vai responder. Mas se nós vimos a resposta de Deus em A, B ou C, então nós podemos avançar. Sabem, uma vez eu fui dar sangue, não sei se já contei esta experiência aqui, mas já contei para quem não ouviu. Fui dar sangue, eu era dador de sangue e de plaquetas no IPO, desde que a minha mulher tinha sido lá operada. E os médicos, como sempre, perguntam, portanto, há um exame médico que nós fazemos antes perguntaram-me se havia alguma novidade durante aquele período, desde a última vez que eu tinha dado sangue. Naquele dia acho que era plaquetas que eu ia dar. E eu disse, não, olha, mas por acaso, eu estava para ir ao médico por causa disso, a minha filha viu, eu estava lá em casa assim com os pés deitados no sofá, e ela viu uma manchita que eu tenho aqui no calcanhar, viu essa manchita e disse que eu devia de mostrar isto ao médico. Então mostre lá, eu tirei o sapato, mostrei, e ela disse, espera só um pouquinho. Saiu do gabinete, demorou aí uns 5 minutos, foi ainda algum tempo, uns 5 minutos, e entrou e disse assim, olha, vai se faz favor ao primeiro andar, à consulta de dermatologia, que a médica está lá à sua espera. Eu desci, fui à dermatologia, tranquilo, e disse-me, e hoje já não dá sangue, hoje não vai dar sangue, depois vá lá à dermatologista. Fiquei assim, mas não estava assim muito cómodo com a situação. Mas passa-se alguma coisa? Não, vá lá à dermatologista. Fui à dermatologista. A dermatologista põe-me em pelota, manda-me pôr em pelota, começa-me a tirar radiografias, que disparado. Põe-se-me a tirar, eu nada cómodo, não ia nada preparado para aquilo, mas a tirar-me fotografias ao corpo, a vários, e aqui também, pronto, para ficar registado os vários sinais que eu tinha. Depois mandou-me vestir e depois disse-me, olha, é assim, pronto, estou, como é que ela disse? Agora, para ver se eu me lembro da palavra. Eu estou apreensiva, mas não estou preocupada. Então eu é que fiquei preocupado quando ela disse isso, não é? Porque eu sei bem quando os médicos dizem isto, eu estou apreensiva, mas não estou preocupada. E por isso estou-lhe aqui a marcar uma consulta, para ir marcar uma consulta de cirurgia com urgência, porque é importante que o cirurgião veja isso, a gente vai ter que ter aí uma intervençãozinha aí nesse sinal. Pronto? Eu fui marcar a consulta e marcaram-me logo a consulta. Isto foi numa quinta, logo para a segunda-feira. Tanta pressa. Porque ela tinha-me dito, se não me marcassem com urgência, então, se dentro de 20 dias não me marcassem a consulta, que fosse lá outra vez, ter com ela. Mas não, marcaram logo para segunda-feira. Cheguei lá, mostrei o sinalzinho, tinha aqui no calcanhar, e o médico era daqueles brutamontes, e disse-me assim, sabe o que é que o senhor tem aí no pé, no calcanhar? Não, doutor, isto aconteceu assim, assim. Pois, mas olha, se a médica não lhe disse, digo-lhe eu. O que o senhor tem aí é um melanoma. Sabe o que é um melanoma? E o melanoma em estado muito avançado. Por isso, nós vai fazer agora já uma intervenção. Agora, na próxima, já amanhã vai fazer uma intervenção e depois nós vamos fazer uma outra intervenção ainda. Portanto, esta primeira intervenção é só de análise e depois a outra é que é a intervenção. Eu fiquei assim. Depois soube mais tarde do que era, já vos conto. Então, ele disse isso. E depois disse assim, e se não for um melanoma, se acabar por não ser um melanoma, bem pode ir acender uma velinha à Fátima. E eu disse assim, ora que esta. Vim para casa. Eu falei com Deus e disse, Senhor, naquela altura fazia 29 anos que eu tinha
que Deus salvado de eu acabar com a minha vida. Senhor, Tu deste-me uma oportunidade de vida, uma outra oportunidade de vida. E o que é que eu tenho feito com essa oportunidade? Por isso eu não te vou pedir nem mais um minuto de vida. E eu estava a ser sincero com Deus. Eu não merecia nem mais um minuto de vida. Mas olha, Senhor, cuida da minha família. Cuida da minha mulher e dos meus filhos. Quando, no outro dia, eu depois disse, a Ana ficou muito preocupada, mas quando no outro dia eu fui para ser operado, o cirurgião voltou a ver, já não era o que me tinha visto, mas era o que estava a operar naquele dia, viu-me e disse assim, já lhe disseram que é isso? Sim, disseram-me que é um melanoma, pois. E já lhe disseram que vai ter que ser operado outra vez? Sim. Sim. Pronto. Depois a gente decide em que lado é que corta. Mas eu nem percebi muito bem o que ele quis dizer. Depois, é que o médico me disse, era se cortavam por aqui ou se cortavam por aqui. Eles fizeram a intervenção e pela graça de Deus, quando veio a análise, ela veio como nevo. O nevo é um pré-melanoma. Não é um melanoma, é um pré-melanoma. Eu acredito que Deus fez ali a sua intervenção, porque realmente se fosse um melanoma, eu já não estava cá, aos anos que foram, já há mais de 13 anos. 13? Não. Já foi há muito ano. Portanto, ainda estou aqui pela graça de Deus. Porque Deus tem planos para nós. Mas nós temos que ter a coragem de orar e dizer as coisas com sinceridade. Eu não podia estar a dizer a Deus para me dar anos de vida, quando o que é que eu tinha feito com a minha vida durante aquele tempo? Nós temos que ser sinceros. Temos que dizer as coisas com sinceridade, para que Deus nos possa atender. Isto não é para terminar ali. Queridos irmãos, queridos amigos, Deus quer continuar a conduzir a nossa vida através da oração. Não negligenciemos essa ferramenta. Não façamos como aqueles que vão ao psicólogo e o psicólogo dá-lhes uma série de ferramentas e depois eles não usam nenhuma e depois chegam lá outra vez ao psicólogo. Então, como é que correu a semana? Ai, doutor, isto foi de mal a pior. Então, mas usou as ferramentas que eu lhe dei. Ai, não, doutor. Coitado do psicólogo. Olha, se queres gastar o dinheiro, vem cá. As sessões que tu quiseres, estás a gastar o teu dinheiro. Que saibamos usar a oração, evitando todo o formalismo, sendo sinceros para com Deus e desfrutemos de uma vida de oração com a certeza que há um Deus que atende. E a atenção de Deus era como já me esqueci do teu nome. Como a Milce dizia às criancinhas, não é? Deus pode responder de muitas maneiras. Espera. Ok. Ou simplesmente dizer, tem paciência. Não é fácil ter paciência às vezes, pois não? Quem é que aqui gosta de ter paciência? Os franceses têm uma expressão muito interessante, eu gosto porque diz muito, na forma como a nossa, quando nós dizemos paciência, não parece, paciência tanto pode ser paciência, como pode ser paciência, olha, não é? Mas os franceses têm uma expressão muito bonita que é patienter, ou seja, vai com calma. O patienter deles é vai com calma. Tem uma palavra para dizer isto. E Deus às vezes diz-nos, vai com calma. Que Deus nos ajude a fazer da nossa vida uma vida de oração. Que possamos confiar em Deus e esperar nele. E enquanto ouvimos este momento especial que nos está
reservada neste momento, possamos orar no nosso silêncio. Como dizia o Jesus Adriano Romero, que no silêncio com Deus agora, possamos falar com Ele, mas ouvindo. O que é que eu estou a querer dizer com isto? Não usemos muitas palavras. Fiquemos a ouvir o que Deus tem para nos dizer. Fiquemos calados, ouvindo o que Deus tem para nos dizer. Seja através do canto, seja através da nossa consciência. E o trio que aqui está mesmo cantando, façam esse exercício. Deus pode ajudar-vos a fazer esse exercício. Que Deus nos ajude nesse sentido.